André, não tenho como não citar o caso do Rodrigo Varanda. O Varanda é um atleta que subiu ano passado, né? Se não me engano, com o Mancini, meteu um gol no derby, né? Foi importante. Muitos corintianos achavam até que ele ia se consolidar no time principal. Só que de lá para cá não conseguiu se firmar, inclusive jogou a Copinha esse ano, está envolvido aí em problemas extracampo, etc e tal. Esse é um caso de deslumbramento que você poderia citar, André, ou não? É o maior ganhador da Copinha, né? A gente abriu a entrevista falando da Copa São Paulo, o principal torneio de base do Brasil. Por que o Corinthians, sendo o maior ganhador da Copinha, não é um clube modelo, clube referência em transferência de jogadores? Por que não é um clube que melhor vende, por exemplo, André? Vamos explicar, eu sei que não é... Alexandre, é uma coisa difícil de explicar. Eu estou aqui há 2 meses, qualquer coisa que eu falar pode ser leviano, pode ser... assim, um achômetro, uma coisa que depois de 1 ano, 2 anos, se você me fizer essa pergunta, talvez eu consiga te responder, porque se a gente já está aqui dentro há mais tempo, sabe das coisas que aconteceram, assim, a Copa São Paulo é o maior torneio, né, da categoria sub-20, é o maior em número de clubes, é o maior em número de sedes, né, então assim... É um torneio mata-mata. Nesses torneios mata-mata, às vezes nem sempre o melhor time ganha. Até porque eu já falei que pode acontecer algum acidente. Agora, o Corinthians é muito forte aqui, né? Na Copa São Paulo, com o seu torcedor, e sempre faz times muito fortes. Essa transição para o profissional, ela não depende só de você ter time bom. Eu vou te dar um exemplo. Você tem hoje 3 jogadores top no teu sub-20. Mas você tem lá em cima o William, você tem lá em cima o Juliano, você tem lá em cima o Paulinho. A briga é forte. Se a gente der o azar dos 3 jogadores que você tem top aqui, você é na posição desses caras. Fatalmente você terá problema desses caras subirem e jogarem. Como é que vai jogar no lugar do Paulinho, do William? Então assim, além de você ter que fazer o trabalho certo, essa transição tem que estar no momento certo também. E às vezes pode ter acontecido isso em determinados momentos. Foi campeão da Copinha, tinha um time forte, mas no profissional tinha o Ronaldo Fenômeno, né, que jogou aqui. E aí qual atacante sobe e joga no lugar do Fenômeno? Então, você já deve ter se deparado com várias histórias. Muitas histórias. Muito bons na base, já se perdeu muita geração boas, de muita qualidade, porque a vaga dele no profissional estava com um grande ídolo do clube. Quantos jogadores, vamos dar um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo do Atlético que eu participei. Quantos goleiros o Vitor não deixou subir? O Vitor jogou no Atlético 10 anos. São vários fatores, né? São vários fatores. Precisa o jogador ser bom, tem todo um contexto. Tem todo um contexto. Tem aquela coisa, né? Tá no lugar certo na hora certa, exatamente, né? E uma pitadinha de sorte também. Pitadinha de sorte, faz parte. Então, pode ter sido isso o motivo do Corinthians não ter subido os atletas ou não ter vendido. Né? Quando você topou o desafio de vir aqui pro Corinthians, qual que na sua cabeça virou o seu principal objetivo? Porque a gente fala aqui de subir a molecada pro principal, ou de repente de emplacar algumas transações, muita coisa deve passar na sua cabeça, né, André? Principal objetivo ao aceitar o convite de vir ser o gerente de base do Corinthians? Cara, é formar atleta, é botar esse processo de formação. Ele é complexo, ele é delicado. A gente tem aqui a paixão, né, nacional é o futebol. No Corinthians é muito mais exacerbada a torcida. Então assim, é um grande desafio você colocar um grande jogador no profissional de um clube como o Corinthians. Isso é motivação para qualquer um, né? É um processo complexo, né? A gente traz jogador do Brasil todo, de várias classes sociais. Então, assim, é um processo que precisa ter paciência. A palavra-chave na base é paciência. Não. A gente, se perguntar a todos os treinadores de base, todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar, e ganhar é importante. Mas tem um limite do ganhar a qualquer custo, ou de qualquer jeito. Tem um limite para isso. É importante você colocar
na carreira desses jogadores, que eles são vitoriosos, mas eles precisam ser vitoriosos com competência para ser vitoriosos, com qualidade para ser vitoriosos, né? Então isso é um processo longo, é a longo prazo, tem que ter paciência. A gente sabe que o torcedor do Corinthians cobra ganhar e todo mundo quer ganhar, ninguém entra lá para perder, é ganhar mesmo, mas a gente gostaria de ganhar assim, com excelência e com jogadores com bastante qualidade para chegar no nosso profissional. O que é o mais difícil de lidar com esses jovens, né? Qual que é a parte mais desafiadora, talvez? É a parte mental? É a questão de oportunidades que às vezes não aparecem de forma tão fácil? Tem a questão também do deslumbramento, né, André? Que de repente o jogador faz 2, 3 partidas e já está em outra atmosfera. Tem, né? Tudo isso tira o foco do jogador. Tudo isso tira o foco do jogador. O dinheiro que ele ganha... muitos às vezes passam a ganhar dinheiro e tem que sustentar a família com 15, 16, 17 anos. É uma responsabilidade que eles não estão preparados para ter, e isso tira o foco. A namorada, de repente o momento não é para ter, tira o foco. O carro que ele compra faz com que às vezes ele fique mais bonito do que ele é e arrume uma menina mais bonita do que ele poderia sem o carro, e isso tira o foco. Então, assim, são passos que a gente precisa adotar na base para que tire menos ainda o foco deles. Hoje o celular tira o foco, as redes sociais tiram o foco. Mas é uma coisa que está na mão deles, você não vai conseguir controlar muito. Mas dá para proibir, André? Não. Dá para proibir, porque é difícil, né? Não dá para proibir. Assim, minha geração não usava smartphone, né? A geração deles usa. A gente precisa entender as gerações também. Tem evolução de um monte de coisa. A gente precisa se adaptar a essas novidades, né? Eu tive que aprender a usar o celular, né? A usar o smartphone, a usar banco no celular. São tempos, né? Fica difícil mas a gente barrar isso do proibir assim, é uma coisa que não dá. A gente precisa conscientizar. Eu acho que você ganha quando você educa e conscientiza as pessoas em todas as áreas. Você tem ganhos. Então, assim, conscientizar que eles precisam estar focados no treinamento, que na semana de jogos eles precisam estar descansando. Descanso faz parte do treinamento, né? Treinamento psicológico é importante. E você conscientizando o atleta, se a gente tem uma longevidade com esses processos, a gente forma um atleta melhor. André, não tenho como não citar o caso do Rodrigo Varanda. O Varanda é um atleta que subiu ano passado, né? Se não me engano, com o Mancini, meteu um gol no derby, né? Foi importante. Muitos corintianos achavam até que ele ia se consolidar no time principal. Só que de lá para cá não conseguiu se firmar, inclusive jogou a Copinha esse ano, está envolvido aí em problemas extra-campo, etc e tal. Esse é um caso de deslumbramento que você poderia citar, André, ou não? Eu não consigo afirmar, né? Eu estou aqui há um mês, eu convivi com o Rodrigo 15 dias no hotel. Ele não deu nenhum trabalho, ninguém lá deu nenhum trabalho de educação. Todo mundo foi muito bacana. Eu não consigo afirmar. E a gente também não consegue, é leviano a gente falar sobre um caso que, né, ninguém conversou com o Varanda. Só tem um lado da história nesse primeiro momento. Então, assim, eu acho até injusto a gente falar sobre esse caso, mas outros casos, né? Vamos tirar o Rodrigo, que é um caso que a gente não pode julgar, mas tem muitos outros casos, exemplos no futebol, de que o dinheiro, de que a briga com a namorada atrapalhou o atleta e atrapalha, né? Assim, o fato é que os atletas, eles vêm de uma classe um pouco mais baixa social. É fato isso. Não sou eu que estou inventando. Né? Consequentemente, se ele passa a ganhar dinheiro, ele tem acesso a algumas coisas que ele não tinha. E essas coisas que ele não tinha acesso podem realmente atrapalhar, né, ele a performance dele dentro do campo. Mas como proceder? De repente surge uma notícia aí que vira até... não é nem do nosso contexto esportivo, né? Uma notícia que envolve página policial, etc e tal. Você chama na chincha, né? Falando jargão popular. Você enquadra o jogador, não enquadra, trata cada um de uma maneira diferente, dependendo do atleta. Porque, por exemplo, o Varanda, vocês já chegaram a conversar sobre isso? Não, ele está de férias. Ele está de férias, só apresenta no meio de fevereiro. A gente não tem como tirar ele de férias por causa de uma notícia que saiu e
Não sei qual é a veracidade da notícia, a gente não sou detetive para ir atrás. É ouvir os dois lados e depois pensar ouvir os dois lados e ver... Se for cabível. Se for cabível, lógico, você conversar com o atleta, né? Orientar e... eu acho que a punição do clube vai depender da punição que a sociedade vai dar, né? Porque se teve alguma agressão, se teve alguma coisa, a polícia é que tem que ver isso, né? Então, assim, a gente não consegue falar qualquer coisa sobre isso até que seja elucidado tudo. Então só quando ele voltar de férias mesmo que a gente vai ter Sim, exatamente. Eu acredito que sim. Perfeito. O clube hoje não tem o que fazer com ele, tem que esperar ele voltar de férias e ver o que vai ser os acontecimentos. Um cargo desse, André, além da parte esportiva, né, a parte psicológica, eu acho que é tão fundamental quanto, né, trabalhar gestão de grupo, né, parte mental. O atleta tá aqui, né, depois aqui. A parte psicológica é fundamental, até se tratando de Corinthians, né, você encarar a Fiel no estádio. O Corinthians é o único clube que consegue antecipar esse processo. Porque eu tive em Votorantim agora, nós fomos campeão do Sub-15 lá, um torneio muito bom. E a Fiel estava lá torcendo para os meninos e cantando. Então, assim, outro time não tem essa antecipação dessa experiência de pressão ou de torcida a favor ou contra, né, na base. Você não tem outro time? Só o Corinthians. Em todos que eu trabalhei, só o Corinthians tem isso. Então isso é um diferencial que nós precisamos aproveitar. Se a gente consegue antecipar uma pressão dessa no 15, no 16, no 17, porque a torcida está ali ao mesmo tempo que canta, e a torcida do Corinthians ela canta os 90 minutos. Joga junto. Né? E eu fiquei impressionado, nós tomamos um gol na copinha e eles aumentaram o volume do canto. Nenhuma torcida eu vi fazer isso até hoje. Quando sai o gol dos caras é que a torcida... Eles incentivam mais ainda. E depois do jogo faz parte vaiar e cobrar, né? Depois que acaba o jogo. Mas incentivar os 90 minutos, só a Fiel. Muito legal. O título da Copa Votorantim foi um dos títulos mais festejados ali, né? Na reta final da temporada 2021. Foi uma festa digna do time principal, né? Já que a temporada não foi tão boa, né? Ou melhor, não foi boa pro principal, a base deu conta do recado.